A gente vai discutir hoje. A gente vai discutir com um pouco mais devagar, com um pouco mais de detalhes, o controle difuso de constitucionalidade. Então, nas aulas anteriores, o que foi que a gente começou aqui a discutir, o que foi que a gente começou a problematizar? Então, a gente tem enfrentado desde o início, né, a ideia do controle de constitucionalidade, para que ele serve, qual é a sua importância. E desde o primeiro momento, uma ideia que a gente fixou aqui sobre controle de constitucionalidade é a ideia de que existir um mecanismo de jurisdição constitucional, de preservação da supremacia constitucional, é extremamente importante porque você acaba expurgando de uma determinada ordem jurídica leis ou atos normativos, atos do poder público como um todo, que sejam contrários, né, à Constituição. Lembre-se que a gente tem duas grandes matrizes aqui de controle de constitucionalidade, né, o controle difuso, surgido lá em Marbury versus Madison, em 1803, né, uma submissão de um caso concreto à Suprema Corte norte-americana e a Corte decidindo quem é que tinha razão naquele mandado de segurança, e um modelo que nós chamamos de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, que é um modelo proposto e desenvolvido por Kelsen, né, ali quando da criação da Constituição Austríaca de 1920. Vez ou outra, veja que como isso é interessante, a gente discute muito, né, a atuação do Supremo Tribunal Federal, ativismo judicial, juristocracia, dentre outros fenômenos que debatem esse avanço do poder judiciário por sobre os outros poderes, mas há um elemento muito interessante aqui para a gente perceber, é que esse debate ele existe em democracia, não é? O avanço ali da jurisdição constitucional do pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi um avanço do controle de constitucionalidade exatamente para fim de preservação do regime democrático, para fim de preservação da dignidade da pessoa humana, para fim de preservação e garantia da supremacia formal e material da Constituição. Então, o tema, né, esses debates que a gente tem encontrado no país sobre ativismo, sobre juristocracia, sobre supremocracia, que eu já falei para vocês lá atrás, quando a gente discutiu o texto do Oscar Vilhena, né, está tudo intimamente conectado a essa ideia. Em regimes totalitários, em regimes autoritários, você não tem como falar de supremacia constitucional. É uma vontade política que prevalece. Você tem muitas vezes uma corte que, ela, no nome, no papel, ela é uma corte constitucional, responsável por fazer o controle de constitucionalidade, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista material, não existe. Então, esse debate de avanço, de limites, né, de posturas das Supremas Cortes, são debates que crescem, que se proliferam dentro de contextos democráticos. Eu lembro de ter falado já para vocês aqui, em algum momento, mas há um texto de uma professora alemã sensacional, chamada Ingeborg Maus. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui no chat para vocês, né? Ingeborg Maus. Ela escreveu um texto que basicamente ela diz que o judiciário, né, ela mostra o judiciário como superego das sociedades modernas. Então, ela vai fazer uma apresentação basicamente de como se aumentou a importância do poder judiciário, como o judiciário passou a ser provocado, né, diante de um grau de conflituosidade, de litigiosidade das sociedades atuais. Tem até uma expressão interessante que ela usa no texto, que ela diz que o judiciário é muro das lamentações das sociedades modernas. Então, o que acontece aí é que esse debate ele está, né, inserido dentro de uma lógica de democracia. Mas vejam, até agora a gente veio apresentando, né, questões mais teóricas, questões dessas matrizes, e na aula passada a gente terminou aquela parte sobre momentos do controle. Então nós vimos basicamente em duas aulas o controle preventivo e o controle repressivo, e na aula passada eu falei para vocês daquela hipótese excepcional de um controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário a partir da possibilidade de impetração de um mandado de segurança por parte de um deputado ou senador, buscando preservar o seu direito líquido e certo de não participar de uma votação considerada por ele inconstitucional, apontando ali, por exemplo, o presidente da casa respectiva, onde esteja tramitando aquele projeto ou aquela proposta como autoridade coatora. Lembre-se que a consequência, né, na verdade, o grande fundamento aqui de impetração do mandado de segurança
é quando a proposição legislativa está violando o devido processo legal, legislativo, né, como alguns chamam, ou violando algum tipo de cláusula pétrea. Então, nesse sentido, nesse contexto, a ideia de impetração do mandado de segurança busca trancar o andamento daquele processo legislativo ou ainda, né, eventualmente, determinar que se dê uma nova votação, que se dê uma nova tramitação naquela proposição legislativa. Então, quando a gente termina, por assim dizer, essa parte mais teórica do controle de constitucionalidade, não que a gente não encare outras questões teóricas no futuro, mas a gente consegue avançar um pouquinho hoje para estudarmos especificamente. Eu já vou fazer a apresentação para vocês aqui, para a gente estudar especificamente o controle difuso, né, que vocês já estão vendo aí na tela, o controle difuso, que também chamamos de controle concreto e controle incidental. Lembrem-se, porque controle difuso... Oi. Tá escutando música, Não. Deve ser seus vizinhos aí, não? Não, tá saindo no áudio. Olha, tem alguém aí com o microfone ligado. Não tô ouvindo nada, não. Tá tudo desligado aqui. Rapaz, deve ter alguma coisa nesse seu fone, viu? Veja aí. Menino, eu juro que tá tocando música. É só pra mim, Deve ser só pra você, seu fone. Tire seu fone, deve ser só pra você. Deve ser seu vizinho, Tarlison. Pode ser. Menino, cuidado aí com o que tu tá estudando. É sério, eu não tô entendendo nada. Peraí, deixa eu sair aqui e entrar de novo. Isso vai pro YouTube, viu? Esse teu medo aí. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Essa aula que vai... Ô Maria Eduarda Fidelio Monteiro, para onde as aulas estão indo, hein? Vocês estão tendo acesso como? Tá tudo no YouTube. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Você me tira só uma dúvida. Vai só a tela para a aula ou vai o nome da gente também? Eu não entendi, Ana Carolina. Repete, por favor. Essa gravação aqui vai para o YouTube. Eu não cheguei a ver ainda, então a dúvida é, vai só a tela para o YouTube ou vai o nosso nome também? Não, veja, eu disponibilizo lá no YouTube para vocês assistirem, mas o vídeo não está público, não. Ele tá restrito só para quem tem um link. E eu só passo o link para vocês, entendeu? É exatamente por conta disso. Porque vai a gravação toda. Vai a gravação toda. Eu não coloco aberto, não, entendeu? Os vídeos que estão lá públicos são os vídeos que eu gravo, que eu faço sozinho. Mas pro restante do pessoal, não. Rapaz, será que vocês estão falando que a voz está mais grave? Relacionada ao microfone. Tá com a voz grossa, tu. Assim, tu já tem a voz grossa, mas tá mais grossa do que... Deve ser o microfone, então. Vocês estão percebendo isso desde o início, é? Vocês perceberam isso desde o início, foi? Vejam aí. Na aula passada também tava. Tava. E agora, como é que tá? Agora tá a tua voz mesmo. Quando isso acontecer, vocês me informem, porque o áudio para mim sai aqui normal e pode ser a entrada aqui, como o microfone é entrada USB, pode dar algum problema de conexão. Tá? E como está conectada aqui a câmera, está conectada a mesa digitalizadora, pode dar uma interferência aqui. Se notarem isso, me avisem que é só mudar aqui que resolve. O negócio Tranquilo? Da música foi aqui mesmo, foi porque eu tinha colocado o fone, aí pegou, eu mexi aqui no negócio do fone e ligou o Spotify também. Tá, vamos voltar, para a gente não se perder aqui. Então, vamos lá. O que a gente está tratando aqui? Controle difuso, né? Concreto incidental. Por que essas nomenclaturas aqui elas são importantes para a gente sempre ter em mente, a gente nunca se perder? Por que controle difuso? Porque é um controle que dentro daquela ordem jurídica é feito por qualquer órgão ou tribunal, por qualquer juiz ou tribunal. Quando a gente fala órgão aqui, a gente está se referindo ao juiz como um órgão. Mas o controle difuso, ele é um controle feito dentro de uma determinada ordem jurídica que é permitida a qualquer juiz ou tribunal, fazer aquele tipo de controle. Diante de quê? Diante de um caso concreto que lhe é submetido. Então, o juiz está lá julgando uma ação, né, recebe uma demanda de um autor contra um réu, a um legitimado, né, a um requerente, um requerido. Então, naquele caso concreto,
né, que é submetido à apreciação de qualquer juiz ou tribunal, o que é que o juiz vai fazer? Pode acontecer de surgir um incidente aqui de inconstitucionalidade, ok? Para que ele resolva um incidente, diga se aquela lei ou se aquele ato normativo é compatível com a Constituição e se vai ser aplicado ou não ao caso concreto. O controle difuso permite isso, pessoal, o juiz afastar a aplicação de uma lei ou de um ato normativo que ele considera inconstitucional para ele resolver aquele caso concreto. Lembre-se sempre disso. No controle difuso, o juiz tem lá um problema que é um cumprimento de um contrato, o cumprimento de uma obrigação, de fazer, de não fazer, de dar, aquelas modalidades de obrigações que vocês aprendem no direito civil. Então, o juiz tem uma demanda que lhe é submetida, a ideia principal aqui é ele resolver o problema, dizer se ele acolhe ou não a pretensão deduzida em juízo do autor, e incidentalmente pode acontecer dele ter que resolver o problema da inconstitucionalidade. Mas vejam, lembrem-se sempre disso. O objeto principal aqui do magistrado não é o controle pode aparecer incidentalmente. Ele resolve a questão do controle, diz se ele aplica ou não aquela lei, se ele não aplica, ele diz, olha, eu considero a lei inconstitucional, eu vou afastá-la e não vou aplicar nesse caso concreto. Mas o objeto principal, o que o juiz está ali para fazer é dizer quem tem razão no caso concreto. Por isso que a gente diz, é um controle difuso, porque qualquer juiz ou tribunal pode fazer, é um controle concreto, porque ele é feito diante de um caso concreto que lhe é submetido, ou que é submetido à apreciação do judiciário, mas ele é incidental, porque não é o objeto do processo. Ninguém aqui nunca vai fazer o seguinte, propor uma ação para um juiz de primeiro grau, dizer, excelência, eu acho que essa lei é inconstitucional. Declara essa lei inconstitucional, você nunca vai fazer isso. Porque o juiz não tem essa competência em abstrato para dizer se a lei é inconstitucional ou não. Ele faz isso dentro de um caso concreto, e não é a sua finalidade principal. Lembrem-se disso, porque o contraponto, pessoal, a esse modelo de controle difuso é exatamente o que nós chamamos de controle concentrado, de controle abstrato, que eu já fiz a introdução do tema para vocês em aulas passadas, que é, primeiro, o controle concentrado, porque dentro daquela ordem jurídica só um órgão é responsável por fazer aquele controle, né? Foi a proposta de Kelsen lá na Constituição Austríaca de 20, né? Quando ele propôs a ideia de corte, de tribunal constitucional, um tribunal à parte da estrutura dos três poderes, com a necessária independência e autonomia para fazer o controle de constitucionalidade. E esse tipo de modelo, nessa grande matriz que nós chamamos de matriz europeia, ela pressupõe um órgão específico, controle concentrado, que tem como função principal a análise das constitucionalidades ou inconstitucionalidades de leis e atos normativos que eles são submetidos a apreciar. Veja que o controle abstrato aqui não se submete em casos concretos, se submete à apreciação da lei. Você, quando um dos legitimados lá, do artigo 103, promove uma ação no Supremo Tribunal Federal, é para que o Supremo diga se a lei ou o ato normativo é ou não compatível com a Constituição. O Supremo não está preocupado, o Supremo não vai julgar um caso concreto. O Supremo julga um ADIM dizendo, olha, julgo procedente ADIM, a lei é considerada inconstitucional. Ainda que essas decisões, obviamente, pessoal, elas tenham repercussões em casos concretos. Mas o controle abstrato, que nós chamamos de concentrado, e pela via principal aqui, é a razão de ser daquele controle. Né? Um caso que é submetido a um juiz aqui no controle difuso, a gente não está dizendo que a atuação principal do juiz é resolver inconstitucionalidade. Não, repito. O problema do juiz, a principal função, né, vocês quando forem juízes e juízas no futuro, aqueles que querem fazer esse tipo de concurso, vocês vão ser demandados o tempo todo para resolverem conflitos de interesses, para resolverem casos concretos. Incidentalmente ou esporadicamente pode acontecer. Eu imagino aqui que exista já entre nós alunas e alunos que fazem estágio, muito provavelmente já deve ter feito uma contestação, já deve ter feito uma peça, né, se faz estágio no judiciário, já deve ter sido chamado a fazer uma sentença, algo nesse sentido. Muito provavelmente você nunca se deparou com um exemplo desse, de uma decisão de um juiz ou de uma peça que você está buscando se defender, a discussão de uma inconstitucionalidade no caso concreto, porque isso é algo raro, isso não é o objeto principal, né? É um controle difuso, a partir de qualquer juiz ou tribunal poder fazer, é concreto por conta da submissão do caso concreto, obviamente,
do caso, né, para a apreciação do judiciário, mas incidentalmente pode aparecer a questão da inconstitucionalidade. Eu, por exemplo, lembro bem, estagiei 1 ano no TRF, depois passei 1 ano e meio como assessor lá do desembargador, 2 anos na Procuradoria-Geral do Estado, mais 1 ano na Procuradoria Regional da República da 5ª Região, né, aqui em Recife, e passei por 3 escritórios. Eu não lembro de ter feito nenhuma peça, nem defesa na época de escritório, né, tentando suscitar uma inconstitucionalidade de uma lei que o autor estava invocando, nem nenhum voto que eu fiz quando estagiário ou quando assessor, né, tendo que enfrentar alguma questão de inconstitucionalidade. Na Procuradoria do Estado, quando eu fazia as defesas do Estado ou algum tipo de parecer, eu não lembro de nunca ter enfrentado, e assim, você pode até pensar, Helder, tu talvez não tenha enfrentado porque tu era estagiário, e isso pode ser uma questão muito básica, muito séria. Não é, porque nem os próprios procuradores, eu lembro que na época eu já era envolvido, já dava aula, já fazia monitoria, e eu perguntava aos procuradores. O professor Francisco Mário mesmo, que é um professor bem conhecido aqui em Pernambuco, procurador do Estado, professor do espaço jurídico, eu fui estagiário dele, e fui, inclusive, privilegiado, né, eu, querendo me tornar professor de constitucional, estagiário de um grande professor de constitucional, e aí eu perguntava a ele sobre isso, professor, já chegou aqui algum incidente, alguma coisa? Ele é pouquíssimas vezes, né? Então, isso não é a praxe, isso não é o cotidiano. Repito, o cotidiano aqui, no controle difuso, para o juiz ou para o tribunal, é resolver esse grau de litigiosidade que a gente tem no Brasil, não resolução de casos concretos a partir da análise, né, ou do afastamento de uma lei considerada inconstitucional. Então, isso é muito importante vocês visualizarem. Por quê? Olha só, a gente já consegue compreender, então, essa ideia de que o controle difuso, né, concreto incidental, tem esses pressupostos. Então, veja, uma relação jurídica, né, aqui, que a gente aprende lá nas aulas de teoria geral do processo, o que a gente aprende lá em TGP? O que é um processo? Um processo é uma relação jurídica em abstrato, em que o autor exerce o seu direito de ação, preenchido lá aquelas condições da ação que vocês aprenderam, né? O réu exerce o seu direito de defesa, né? Vai ter direito ali ao devido processo legal, a contraditório, a ampla defesa, e o juiz, ele faz o quê? Ele exerce a sua jurisdição. Então, essa relação aqui que eu, até 2015, aprendia como uma relação triangular, não é? O juiz no ponto mais alto, exercendo a jurisdição, o autor exercendo o seu direito de ação e o réu exercendo o seu direito de defesa, numa perspectiva mais moderna, mais recente, né, sobre a égide do Código de Processo Civil de 2015, a gente tem, na verdade, uma ideia de um processo cooperativo, né? Não há mais esse caráter adversarial ou uma certa hierarquia entre as partes de um processo. A gente tem uma relação horizontal em que há a lógica de um princípio cooperativo entre aqueles que compõem a relação processual. Só que nessa relação processual podem existir, né, alguns mecanismos como aqueles que a gente aprende de intervenção de terceiros, né, algum tipo, o Código de Processo Civil novo, por exemplo, de 2015, fala muito do amicus curiae e assim sucessivamente. Então, veja, isso que eu estou tentando relembrar com vocês aqui é para que a gente esclareça uma informação. Tá, Helder? Eu já estou aqui sedimentado da ideia de que esse controle difuso ele é um controle feito diante de um caso concreto. Mas como é que se chega à apreciação do juiz? Como é que o juiz, num caso concreto, ele tem que, antes de decidir o caso, parar um pouquinho e dizer, eita, tem um incidente de inconstitucionalidade aqui. Alguém está levantando o argumento de que a lei invocada nesse caso concreto é inconstitucional. Então eu tenho que resolver esse problema antes de dizer quem tem razão. Quem é que pode suscitar isso? Como é que se leva à apreciação do magistrado esse tipo de discussão? Vejam, vocês estão vendo aí, né, na tela, em síntese, quem dispõe de legitimidade para suscitar um incidente de inconstitucionalidade, obviamente aqui, ó, numa demanda submetida à apreciação do Poder Judiciário, independentemente da natureza da ação. Eu quero que vocês frisem isso daqui, tá? É muito importante. Por quê? Independentemente da natureza da ação. Porque o controle difuso, pessoal, que eu já falei há pouco, é feito por qualquer juiz ou tribunal dentro da estrutura do Poder Judiciário daquele determinado país. Aqui no Brasil, é feito tanto pela Justiça Comum, estadual ou federal, quanto pela Justiça Trabalhista, quanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela Justiça Militar. Então, veja,
a competência ela é ampla, ela é dada a qualquer juiz ou tribunal. Então, independentemente da matéria discutida no processo, se matéria civil, se matéria penal, se matéria trabalhista, se matéria militar, não há nenhum problema, não há restrição de matérias aqui para haver o controle de constitucionalidade num caso concreto, que é apreciado pelo Poder Judiciário. Em qualquer matéria, preste atenção nisso daqui, absolutamente, independentemente da natureza da ação, né, seja aqui uma ação executiva, uma ação de conhecimento, né, uma ação de natureza penal, de natureza, não importa. Em qualquer ação, né, que tramita no Poder Judiciário, é possível que haja a discussão sobre a inconstitucionalidade de uma lei que deve ou não ser aplicada naquele caso concreto. Mas a resposta à pergunta, pessoal, quem é que pode suscitar o incidente de inconstitucionalidade? Aqui, ó, as partes no processo, né, aqueles que compõem a relação que eu aprendi como triangular e hoje é uma relação horizontal, né, sem uma lógica de hierarquia aqui, uma lógica hierarquizada ou adversarial. Então, autor, réu podem suscitar essa questão, né? Os terceiros admitidos como intervenientes no processo, aquele que nós chamamos lá litisconsórcio simples, né? E que você, assistência simples, o litisconsórcio facultativo, o litisconsórcio necessário, todos aqueles que intervêm no processo de alguma forma, mais recentemente, né? O amicus curiae, que no Código de Processo de 2015 se atribuiu a ele o caráter de intervenção de terceiros, né, de interveniente. Na minha época não era assim. Quando eu estudei o CPC de 73, não se tinha esse status. Na verdade, para ser bem sincero, a gente só estudava amicus curiae em controle de constitucionalidade, né, porque ainda era muito incipiente o amicus curiae no processo como um todo, né? Mas, enfim, as partes no processo, os terceiros admitidos aqui como intervenientes, o representante do Ministério Público. Então você pode ter ali uma demanda, não é? Você pode ter uma demanda em que o membro do Ministério Público oficie como fiscal, né, da ordem jurídica. Isso foi até uma outra modificação, né, que vocês aprenderam no CPC. Quando eu estudei em 73, a gente dizia que o MP é fiscal da lei, né? Mas hoje a gente não fala meramente do princípio da legalidade, a gente fala de um princípio da juridicidade. É algo mais amplo. A ordem jurídica ela é composta de lei em sentido estrito, de princípios, de atos normativos primários, né? Então, aqui, se o membro do Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica em determinado processo, né? Vocês devem se recordar quais são os processos em que há uma natureza obrigatória de participação do membro do Ministério Público. Lá, nos processos que envolvem direitos indisponíveis, né? Processos que envolvem crianças, processos que envolvem idosos, ou algum outro tipo de direito indisponível que se encaixe dentro dessa atuação do Ministério Público. Quando a Fazenda Pública também, por defender um direito indisponível, né, tá ali no processo, há essa participação do Ministério Público, ofertando seu parecer, sua opinião iuris sobre determinado assunto, né? Então, o membro do Ministério Público, ele pode tranquilamente aqui suscitar uma questão de inconstitucionalidade. E aqui também, ó, isso é muito importante, porque, vejam o que eu vou dizer, tá, pessoal? Prestem muita atenção. A gente aprende aqui nas aulas de teoria geral do processo que um dos princípios da jurisdição é exatamente a inércia. Então, há necessidade de provocação da jurisdição para que ela, por impulso oficial, se desenvolva e transcorra, não é? Então, em algumas situações, quando há aquelas chamadas matérias cognoscíveis de ofício, é possível que o juiz conheça, é possível que o tribunal conheça, aprecie de ofício sem provocação. Aquelas chamadas matérias de ordem pública, né, que a gente aprende no processo. Então, isso aqui, pessoal, essa ideia da inconstitucionalidade, ela é uma matéria que a gente pode tranquilamente dizer aqui, que é uma matéria, ó, de ordem pública, ok? Isso aqui é uma matéria de ordem pública. Então, significa dizer o quê? Que o juiz, mesmo que ninguém suscite a questão da inconstitucionalidade, mesmo que ninguém levante essa discussão, ele de ofício, ao se deparar com os argumentos, ele pode, eu acho que essa lei aqui que está sendo invocada, ela é inconstitucional.
E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seu esforço argumentativo e de fundamentação para explicar o porquê dele afastar a aplicação daquela lei ou daquele ato normativo no caso concreto. Não é algo que o juiz vai simplesmente dizer, essa lei para mim é inconstitucional, não vou aplicar no caso concreto, está tudo resolvido. Nada disso. Ele tem, né, pelo dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, lembre-se que isso é muito antes de estar na lei, o dever de fundamentação, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, isso está na Constituição, né? O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Há quem considere isso, inclusive, como um direito fundamental. Então, o juiz não vai simplesmente, essa lei é inconstitucional, não quero aplicar aqui. Nada disso. Ele tem que fazer um esforço argumentativo, ele tem que fundamentar o porquê dele afastar aquela legislação, aquele ato normativo diante do caso concreto. Perfeito? Então, lembre-se disso daqui. As partes que compõem o processo, tá? As partes que compõem o processo aqui, aquela relação processual, podem suscitar um incidente, os terceiros admitidos como intervenientes, o representante do Ministério Público, ou juiz, né? O tribunal de ofício também podem fazer isso. Perfeito? Tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo jóia, né? Então vamos avançar aqui. Olhem só. Me parece, pessoal, que tá fácil aqui, né? Tá tranquilo, na verdade, não vou chamar de fácil, não tem nada fácil, mas me parece que tá tranquilo a gente compreender essa ideia de atuação do juiz no primeiro grau como competente para fazer o controle de constitucionalidade diante de uma demanda que lhe é submetida. Só que a gente começa, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui comigo, só que a gente começa a ter alguns problemas quando a gente vai falar de controle de constitucionalidade no âmbito dos tribunais. Aí a gente precisa tomar um cuidado, né, que é um cuidado em relação àquilo que a gente chama de cláusula, vou escrever aqui, ó, aquilo que a gente chama de cláusula de reserva, cláusula de reserva de plenário, tá? Eu acho que eu não vou conseguir escrever tudo aqui, porque tem a informação de que a tela está compartilhada e fica uma barrinha aqui na minha frente e não dá para escrever tudo. Mas é cláusula de reserva de plenário. Deixa eu colocar para cá menorzinha que fica mais fácil para a gente entender. Então, ó, cláusula de reserva de plenário. Isso aqui é um problema, pessoal, que a gente precisa enfrentar dentro dessa lógica do controle difuso, tá? Preste muita atenção. Está muito claro que o juiz, diante de um caso concreto, independente da matéria, independente da natureza da ação, ele pode fazer o controle de constitucionalidade. Tranquilo? Agora, há alguns elementos aqui que precisam ser identificados quando a gente está falando desse controle difuso feito por um tribunal, um TJ da vida, um TRF, né, um TRT, um Tribunal Regional Eleitoral. Quando esse controle difuso ele muda de patamar, sai do primeiro grau e vai para o segundo grau, vai para o âmbito dos tribunais, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, que há algumas discussões aqui que são interessantes. Vamos para cá. Primeira coisa aqui que a gente precisa perceber. Olha só. Artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, muita atenção nisso daqui, eu já explico. Poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade dessas vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Olha só, o que é um órgão especial aqui? Deixa eu explicar para vocês isso. O órgão especial é o seguinte, imaginem e pensem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem mais de 300 desembargadores. Em algumas situações não, sempre, né, seria praticamente impossível você reunir o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mesmo que a gente dissesse assim, mas Helder, para o Tribunal Pleno deliberar sobre alguma coisa, basta ter maioria absoluta presente.
ou seja, metade mais um do número total dos membros. Então imagina, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com 350 desembargadores. Qual seria aí a maioria absoluta do TJ? 151 desembargadores. Você já imaginou um tribunal pleno com 151 desembargadores? Isso seria inviável de acontecer. O que a Constituição fez? Presta muita atenção aqui. O que a Constituição fez? Ela diz assim, olha, nesses tribunais muito populosos, em outras palavras, quando ela diz assim, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, ou seja, nesses tribunais populosos, o que é que aquele tribunal pode fazer? Crie-se aqui um órgão especial, né? Você pode criar um órgão especial, e esse órgão especial aqui, ele vai poder fazer, às vezes, do tribunal pleno. Ele vai receber competências do tribunal pleno, né? Vai receber delegação administrativa e delegação jurisdicional de acordo com o regimento interno. Quem faz isso é o regimento interno. Então, naqueles tribunais muito populosos, pessoal, é preciso que haja a criação de um órgão especial para desafogar a atuação do tribunal pleno. Contar um caso que aconteceu essa semana, que vocês devem ter acompanhado. Lembram da decisão do STJ essa semana, que manteve o afastamento de Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro? O desembargador semana passada, aliás, o ministro do STJ semana passada concedeu uma liminar, afastando Witzel do mandato, do cargo, no caso, e essa liminar ela precisava ser confirmada pelo plenário, né? Aliás, seria pelo plenário em tese. Só que o STJ, e eu quero que você preste atenção aqui, o STJ tem um tribunal com número superior a 25. Quantos ministros existem lá no STJ? 33 ministros no STJ. Então o STJ tem um órgão especial. Engraçado, o órgão especial do STJ é composto de 15 ministros. Exatamente nos parâmetros aqui que a Constituição estabelece, né? A Constituição diz, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, o STJ tem 33, poderá ser constituído órgão especial com um mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, ou seja, o órgão especial do STJ tem 15 ministros, que fazem, às vezes, aqui do Tribunal Pleno. Para não ser muito difícil, veja, no STJ, que tem 33 ministros, preferiram criar um órgão especial para que fizesse, às vezes, do Pleno. Imagina no Tribunal de Justiça, como é o Tribunal de São Paulo, com quase 400 desembargadores. Então, isso foi uma lógica aqui, utilizada pelo Constituinte nesse sentido. Olha, pode haver um certo gargalo no julgamento no âmbito dos tribunais, e aí criação de um órgão especial seria importante, porque desafogaria a atuação do Tribunal Pleno. Então, lembre-se, né, disso daqui enquanto estrutura dos tribunais no Poder Judiciário. Você pode estar até se perguntando, Helder, tu falou aí que tem um bocado de problema no âmbito do tribunal. Por que tu está falando de órgão especial? Daqui a pouco você vai entender, né, para onde eu quero levá-lo. Olha só, presta muita atenção aqui nesse artigo 97 agora. Olha só o que é que o artigo 97 da Constituição diz. Diz assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Preste atenção nisso daqui. A Constituição, ela, a partir do modelo de controle difuso, ela diz, qualquer juiz ou tribunal faz o controle. O juiz lá no caso concreto. Só que no âmbito do tribunal, a lógica aqui é um pouco diferente. Um desembargador ou um ministro isoladamente, ele não pode fazer controle de constitucionalidade. Olha só o que é que a Constituição está dizendo. Se tiver uma discussão de inconstitucionalidade no âmbito do tribunal, seja no pleno, seja no órgão especial, lembre-se, o órgão especial aqui ele faz às vezes do pleno, seja no órgão especial, seja no tribunal pleno, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, tem que ser por maioria absoluta. Então veja aqui que a regra é um pouco mais complexa e ela é um pouco mais robusta. O tribunal, o TJ, o TRF, o Superior Tribunal de Justiça, não podem fazer controle a partir dos seus próprios ministros, isoladamente falando, ou dos seus desembargadores. Como regra, é preciso que ou o órgão especial ou o Tribunal Pleno façam esse controle, e para dizer a lei é inconstitucional, tem que ser mediante o quê? Maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos membros daquele
tribunal daquele órgão especial é quem poderão fazer aqui o controle de constitucionalidade e declarar, preste atenção nisso daqui, isso é palavra-chave, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, ó, declarar a inconstitucionalidade quando houver uma discussão no âmbito do tribunal, seja aqui num órgão especial, seja num tribunal pleno, só pode ser feito mediante maioria absoluta. Então, imaginem, o órgão especial do STJ está lá discutindo uma questão de inconstitucionalidade e quer declarar a inconstitucionalidade para resolver o caso concreto. Tem que ser a metade mais um do número total dos membros do órgão especial que existe, que seria 8, né? E se não houvesse o órgão especial, se fosse para o tribunal pleno aqui, a gente teria que alcançar um número aí de 17 ministros votando pela declaração de inconstitucionalidade. Então vejam que a lógica aqui, ela traz um pouco mais de complexidade no âmbito do respectivo tribunal. Preste atenção, deixa eu fazer um desenho aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente compreender. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar como exemplo aqui o nosso TRF. Né? Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir lá no TRF da 5ª Região, né? Órgão aqui que eu tive o privilégio de ser estagiário, de passar um tempo lá como assessor também. O nosso TRF, pessoal, atualmente, ele tem 15 desembargadores, tá? Atualmente ele tem 15 desembargadores. Ou seja, por ter 15 desembargadores aqui, ele não poderia ter um órgão especial. Estão vendo? Olha o que a Constituição diz. Nos tribunais com número superior a 25. Como tem 15, quem trabalha mesmo é o tribunal pleno, tá? Só que existem umas informações aqui que são extremamente importantes. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela expressão, né? Determinada turma do tribunal julgou o caso e condenou fulano. Determinada câmara do tribunal julgou um caso e condenou fulano. Essas subdivisões, pessoal, internas aqui dos tribunais, são os chamados órgãos fracionários, né? Que nos TJ são chamadas de câmaras. Então, aqui o TJ de Pernambuco, Câmara Civil, Câmara Criminal, Câmara de Direito Público, né? E nos TRFs, esses chamados órgãos fracionários aqui, eles são chamados de turmas. Então, vamos lá, vamos entender como é que está aqui a estruturação do nosso Tribunal Regional Federal aqui da 5ª Região, que tem 15 desembargadores. Olha só, aqui no TRF, pessoal, da 5ª Região, nós temos, 4 turmas, tá? Então, nós temos aqui a primeira turma, a segunda turma e a 4ª turma aqui do TRF, tá? Cada turma dessa aqui, pessoal, é composta por 3 desembargadores, tá? Então, o desembargador mesmo que eu atuei, ele era da primeira turma. Quando eu era estagiário de doutor Eudilson Nobre não era de turma, ele era vice-presidente do tribunal e já eu coloco ele aqui em cima. Então, veja, cada turma dessa daqui tem 3 desembargadores, tá? Cada turma dessa daqui tem 3 desembargadores. Isso daqui são os chamados órgãos fracionários, tá? Então, aqui, primeira turma, segunda turma, terceira e 4ª turma aqui, tá? TRF, por exemplo, da 1ª Região, que é grande que só, tem um monte de turma lá, tá? Mas o nosso aqui é pequenininho, temos 15 desembargadores, então nós temos aqui, primeira turma com 3 desembargadores, segunda turma, terceira turma, quarta turma. Você pode estar se perguntando, Helder, tem 12 desembargadores aqui nas turmas, cadê os outros 3, se aqui são 15? É porque aqui ainda existe o presidente, que não entra nas turmas, o vice-presidente, que também não julga nas turmas, e o corregedor, tá? Que não entra também, não recebe processo aqui. Tá? Essa é a composição do TRF. Juntando esse pessoal todinho aqui, eles são o quê? Eles formam o quê? Eles formam, todo mundo aqui vai formar o quê? Vai formar o Tribunal Pleno. Então, o que é o Tribunal Pleno do TRF? A composição dela é dos integrantes, todos os desembargadores daquele tribunal. Então, o Tribunal Pleno aqui é composto, liderado pelo presidente, o vice está lá, e o corregedor. Mas esses 3 indivíduos aqui, eles não julgam o processo das turmas, que são os processos mais comuns. Eles podem julgar os processos aqui do plenário, tá? Essa é a estruturação do que a gente está chamando aqui de órgãos fracionários do respectivo TRF.
Helder, o que isso tem a ver com o controle difuso, que tu está falando agora de cláusula de reserva de plenário? A gente acabou de ler um dispositivo aqui que diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O que eu estou querendo te mostrar aqui é isso daqui, pessoal. Vamos prestar atenção. Estou querendo te mostrar o seguinte. Imaginem que aqui embaixo, né, eu tenha os juízes de primeiro grau. Tá? Imagine que aqui embaixo eu tenho os juízes de primeiro grau. Então, veja. Aqui a gente tem o TRF quinta região, né? Alcança Pernambuco, alcança Paraíba, alcança Rio Grande do Norte, alcança Ceará, Alagoas e Sergipe. Essa é a jurisdição aí do TRF da quinta região. E alcança o Piauí também, né? Bahia e Maranhão são alcançados pelo TRF da primeira região, tá? Mas o TRF da nossa quinta aqui, cuja sede é em Recife, alcança todos esses outros estados aqui do Nordeste, exceto Bahia e Maranhão, que se submetem lá ao TRF da primeira região. Mas vamos para cá. Imagina que você tem aqui, ó, os juízes federais, né? Futuramente a gente sairá dentre nós aqui algum juiz ou alguma juíza federal. Então você tem aqui, ó, os juízes pegando seus processos lá, processo de improbidade administrativa, processo aqui penal, processo previdenciário, que a Justiça Federal julga muito, processo envolve direito ambiental, tranquilo aqui, tá? O que acontece? Que a gente aprende lá em TGP e vocês devem estar aprendendo aí em processo civil, né? De uma decisão de um juiz de primeiro grau, o recurso mais comum que você pode interpor é o recurso de apelação. Uma apelação criminal, uma apelação civil, etc. O que vai acontecer? Se você interpor um recurso em face de uma decisão de um juiz de primeiro grau, esse recurso aqui, pessoal, ele vai ser distribuído para uma dessas turmas aqui, certo? Então, a turma do TRF, a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, é quem vai julgar o recurso de apelação que você está interpondo. Repito, né? O nosso TRF aqui, ele é muito pequeno, ele tem comparado a outros tribunais, a sua composição ela é realmente muito ínfima, ela é muito pequena. Por isso que o nosso TRF aqui não tem turmas especializadas. O que é que eu estou querendo dizer? No TRF não tem. A primeira turma julga só matéria penal. A segunda turma julga só matéria de improbidade. Aqui só julga matéria civil e aqui julga ambiental e previdenciário. Não existe isso no nosso TRF. Não existem turmas especializadas. Todos os desembargadores julgam tudo aqui, tá? Então é geral. Agora, o TRF da primeira região é diferente. Tem muitas turmas lá, se não me engano, são 12, né? Aquele TRF da quarta região, cuja sede lá em Porto Alegre também é muito grande, tem turmas especializadas. Turmas que julgam só matérias de direito penal, turmas que julgam só matéria de direito de matéria civil, turmas que julgam só matérias contra, né, discussões com a fazenda pública, etc. Aqui no TJ, por exemplo, de Pernambuco, as câmaras são assim, né? Câmara Civil, Câmara Penal, que é a Câmara de Gás. É muito difícil aqui os nossos colegas advogados penalistas trabalharem em Pernambuco, né? As câmaras aqui são chamadas de câmaras de gás, realmente é muito difícil. Mas há essa divisão. Mas isso depende muito da estrutura do tribunal, né? Depende muito do tamanho, depende muito da composição do tribunal. Então, isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de órgão fracionário, né? São os órgãos, são as frações aqui do tribunal que têm as suas competências previstas nos regimentos internos e é possível, então, que haja julgamentos também, dependendo da matéria, pelo próprio tribunal pleno. E onde houver, conforme a gente está explicando agora, né, onde houver o órgão especial, essa possibilidade aqui também ela vai acontecer, né? Ou julgamento aqui pelo tribunal pleno, ou pelo órgão especial, onde houver. Tranquilo? Então, isso daqui, pessoal, grosso modo, é uma composição de um tribunal. Agora, o que tem a ver a questão da inconstitucionalidade aqui? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Olha só. Quando há a interposição de um recurso e esse recurso é distribuído para um desses órgãos fracionários aqui,
E nesse caso concreto, presta muita atenção, submetida à apreciação dessas turmas, se no caso concreto tiver algum incidente de inconstitucionalidade, o órgão fracionário, a turma, a Câmara, como você visualiza no regimento interno do tribunal, eles não poderão julgar a inconstitucionalidade. Presta muita atenção nisso daqui, tá? Por que eles não poderão? Porque só quem pode fazer a inconstitucionalidade aqui, no controle difuso no âmbito do tribunal, ou é o órgão pleno, o tribunal pleno, ou o órgão especial, onde houver. Então, volta para cá e presta muita atenção no que eu escrevi aqui, nesse artigo 97. Então, quando a Constituição, presta atenção nisso, ela está dizendo assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, quando ela está falando aqui seus membros, ela está falando de tribunal pleno, tá? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, essa previsão aqui constitucional, pessoal, essa previsão constitucional aqui, ela proíbe que os órgãos fracionários aqui façam controle de inconstitucionalidade, façam controle de constitucionalidade, para ser mais preciso. Se você um dia for advogado, for procurador do Estado, for procurador do município, for AGU, você interpor um recurso em face de um juiz ali, de uma decisão de um juiz de primeiro grau, ou você seja um juiz estadual, um juiz federal, e isso for para o tribunal respectivo, para o TJ, para o TRF, isso pode acontecer no TRT também, no Tribunal Regional do Trabalho. Quando tiver um incidente de inconstitucionalidade aqui nesse processo, que você está devolvendo a apreciação do tribunal através do seu recurso, esse órgão fracionário aqui, a primeira turma, a segunda, a terceira, a quarta, a Câmara Civil, a Câmara Penal, eles não poderão fazer o controle. Eles não poderão declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Só quem pode fazer isso é o Tribunal Pleno ou o órgão especial. O nome disso, pessoal, é isso aqui, ó. Cláusula de reserva de plenário. Ou seja, se reserva ao pleno, como regra, a competência para fazer o controle de constitucionalidade. Agora, havendo órgão especial, conforme o artigo 97 permite, esse órgão especial poderá fazer aqui o controle de constitucionalidade. Tranquilo? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém não entendeu isso que eu expliquei até agora? Que o órgão fracionário do tribunal não pode fazer controle, só o tribunal pleno ou o órgão especial. Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo aí? Eu já ia perguntar para você agorinha, doutora Maria Eduarda Fidelis Monteiro. E você respondeu aqui dizendo que tá tudo certo. Lívia, tá tudo certo aí? Fábio, Fernando, que eu tô vendo aqui. Tudo jóia aí, estão acompanhando. Rebeca, Elba. Tudo certo, professor. Tudo jóia aí, estão acompanhando, né? Então, veja, como regra, o órgão especial aqui, ele não pode fazer o controle de constitucionalidade. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que submeter o... Vamos entender o procedimento. Talvez tenha ficado muito abstrato. Helder, tudo bem. Consegui compreender aqui que o órgão especial, a primeira turma do tribunal, a segunda turma, não pode fazer o controle. Ele tem que submeter aquilo dali para quem? Para o tribunal pleno ou para o órgão especial onde houver. Mas como é que isso acontece? Vejam, na prática, quando o relator do recurso ele se depara com aquele argumento, veja bem, quem vai tomar conhecimento disso é o relator. Pode acontecer do relator do processo passar, né, desapercebido. Olha, só para você entender aqui, para ficar mais claro ainda, são 3 desembargadores, né? Um é um relator do processo, do recurso, o outro é o revisor e o outro é o julgador vogal que está lá compondo a turma. Então, o relator é quem vai fazer a admissibilidade recursal. É ele quem vai estudar aquilo que vocês vão aprender na disciplina de recursos, né? Os requisitos de admissibilidade recursal, a legitimidade, o interesse, né? Se não há nenhuma prejudicial aqui, se estão presentes ali os requisitos, o que é que você está querendo naquele recurso, se você quer invalidar ou se você quer reformar determinado pronunciamento judicial, até porque as consequências são diferentes, né? Se você aponta um erro improcedendo, se você aponta uma falha, uma nulidade no processo, naquele julgamento, se o tribunal reconhece a nulidade, ele vai mandar o juiz julgar de novo.
não é? Agora, se você aponta simplesmente um erro improcedendo, o juiz julgou mal, eu quero desfazer a decisão dele aqui, o que vai acontecer? O tribunal vai proferir um novo julgamento e o acórdão do tribunal substituirá aquele pronunciamento do juízo de primeiro grau. Então, há consequências distintas aqui, em razão do acolhimento do seu recurso, né? Mas tudo isso é analisado por quem? Pelo relator, pelo revisor, e aquilo é submetido à votação, né? A julgamento na turma respectiva. Então, veja, quando o relator ele se depara com aquele incidente, com aquela discussão de inconstitucionalidade naquele recurso, naquele caso, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que suspender o andamento do processo. Presta muita atenção aqui. Eu fiz isso uma vez no TRF. Ele tem que submeter, ele tem que suspender o andamento daquele processo, né, a discussão daquele caso concreto. E o que é que eu lembro que eu fiz na época? Eu lavrei um despacho do desembargador relator, que era o desembargador que eu trabalhava, submetendo à apreciação do tribunal pleno aquele incidente de inconstitucionalidade. Então, o que é que, na prática, o que foi que a gente fez? Nós pegamos o volume lá dos processos, o desembargador assinou o despacho, eu coloquei em cima do processo e mandei para a secretaria do tribunal pleno. Porque é o tribunal pleno, né, quem vai fazer agora o direcionamento daquele julgamento. Então, o presidente do tribunal, ou do órgão especial, repito, onde houver, vai fazer o quê? Vai receber do relator aquele incidente e vai analisar, eita, realmente tem um incidente aqui de inconstitucionalidade. Então, o que é que o tribunal pleno vai fazer? O presidente, por sua vez, ele vai pautar o processo e o tribunal pleno vai se reunir e vai julgar se aquela lei é ou não inconstitucional. Quando o tribunal pleno resolve aquele incidente de inconstitucionalidade, aí ele devolve o processo para o relator e aí o relator vai dar continuidade ao processo. Mas lembre-se, há essa burocracia aqui, né, quanto à questão da declaração de inconstitucionalidade no âmbito do tribunal. O órgão fracionário, repito, ele não pode fazer controle. Ele tem que suscitar esse incidente, remeter para o tribunal pleno ou para o órgão especial, que vão resolver o problema. Uma vez resolvido o problema, porque o tribunal pleno pode dizer a lei não é inconstitucional, não, pode dar continuidade ao julgamento, pode entender que não tem nenhuma inconstitucionalidade ali. Mas quem tem que dar essa decisão é o pleno ou o órgão especial. Isso é cláusula de reserva de plenário. Tranquilo? Só que vejam, isso é a regra. Existem algumas exceções. Helder, existe alguma possibilidade do órgão fracionário aqui, a turma, a Câmara, fazer controle de constitucionalidade sem precisar remeter isso daqui para o tribunal pleno ou para o órgão especial? Existe. E a gente vai tentar discutir essas exceções agora, tá? Deixa eu colocar aqui um novo slide aqui em branco para a gente poder fazer umas anotações e a gente vai encarar isso daqui. Tranquilo? Presta muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu vou anotar aqui e vou colocar assim, ó. Eu vou colocar exceções, né, se você estiver anotando aí no seu caderno, eu vou colocar assim, exceções à cláusula de reserva de plenário, tá? Então vamos para cá. Exceções, aqui, tá? Exceções a algo, a cláusula, eita, tá errado aqui, a cláusula de reserva de plenário. Vamos ver aqui quais são as situações, né, excepcionais aqui em que o tribunal, né, o órgão fracionário do tribunal poderá fazer o controle de constitucionalidade. Então, exceções à cláusula de reserva de plenário. Vamos discutir isso daqui. Primeira exceção aqui, pessoal, a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, em outras palavras, primeira exceção em que o órgão fracionário, se receber um incidente de inconstitucionalidade, não precisa suspender o processo e remeter para o pleno ou para o órgão especial. Ele mesmo pode resolver o problema. Primeira exceção aqui. Quando já há decisão do STF. Então, se o STF já decidiu sobre aquela matéria que é objeto da discussão ali no processo, né, se já decidiu em ADIM, se já decidiu em repercussão geral, que lá mais para frente, acho que na próxima aula a gente fala sobre isso.
Se o Supremo já decidiu em ADIM, se já decidiu em repercussão geral, se o Supremo já tem um posicionamento firmado, uma jurisprudência pacífica sobre o assunto, às vezes uma súmula vinculante, por exemplo, né, já pode ter sido expedida sobre aquele determinado tema. Quando o relator, o desembargador, lá no órgão fracionário, ele pega aquele recurso, aquele caso e tem um incidente, e já sobre aquela matéria existe um pronunciamento prévio do STF, o que o relator vai fazer? O que aquela turma vai fazer? Aplicar o entendimento firmado pelo STF. Então, não precisa suspender o andamento do processo, suscitar um incidente e mandar para o pleno ou para o órgão especial. Já havendo pronunciamento do STF aqui sobre o assunto, o que é que o relator do processo vai fazer? Aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, pessoal, é claramente uma questão de princípio da economicidade processual, né? Para que vai mandar o processo para o pleno, para o órgão especial, se o STF já decidiu? O pleno ou o órgão ia fazer a mesma coisa. É um entendimento vinculante, um entendimento firmado no ADI, numa súmula vinculante, em repercussão geral, não tem o que o pleno fazer. Não teria o que o órgão especial fazer onde existe. Eles iam fazer exatamente a mesma coisa que o órgão fracionário vai fazer. Aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Perfeito aqui? Então, primeira seção, a cláusula de reserva de plenário. Isto é, situações em que o próprio órgão fracionário poderia fazer o controle de constitucionalidade sem precisar remeter para o pleno ou para o órgão especial a discussão. Aplicação de entendimento firmado pelos próprios Supremo Tribunal Federal. Segunda seção aqui também, que é na mesma linha do posicionamento ou da aplicação dessa seção aqui em relação a julgamento do STF. A primeira exceção aqui, tá? Aliás, a lógica é basicamente a mesma. Tá? Essa daqui, ó. Quando houver decisão do próprio tribunal pleno, aqui está vinculado aquele órgão fracionário. Né? Então, ou decisão já prévia do tribunal pleno ou do próprio órgão especial. Então, nesse exemplo aqui que eu peguei para vocês do TRF, se já existe aqui uma decisão do pleno do TRF, né, sobre o assunto, quando um desembargador aqui na primeira turma pega uma apelação que tem uma discussão de um entendimento já firmado pelo pleno, sei lá, nesses mecanismos mais recentes que vocês vão estudar agora, né, IRDR, assunção de competência, desses mecanismos de tutela coletiva aí de direitos, né, julgamentos colegiados, etc., quando o pleno ou o órgão especial, né, aqui está vinculado àquele determinado órgão fracionário, já tiver um posicionamento anterior, o que é que o desembargador aqui vai fazer? Ele vai só aplicar o entendimento, pessoal. Não precisa remeter para o pleno ou para o órgão especial. Pela mesma razão que eu disse há pouco, no caso do Supremo Tribunal Federal. Para que vai remeter o processo? Chega lá, o pleno ou o órgão especial já vai aplicar o entendimento. Então, se o relator do processo pode fazer aquilo dali, isso está lá no Código de Processo Civil, inclusive, né? No Código de Processo Penal não, mas no Código de Processo Civil, uma das atribuições do relator, se não me falha a memória, artigo 926, está ali meu vademecum, depois eu posso confirmar. Mas lá no 926 existem atribuições dos relatores dos processos, dos recursos. E uma das competências é aplicar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em ADIM, em recurso extraordinário, em súmula vinculante. Aplicar entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ, se a matéria for uma matéria infraconstitucional, por exemplo. Aplicar entendimento já consolidado no próprio tribunal. Então, o relator teria competência para fazer isso. Não precisa parar o processo, remeter para o tribunal pleno ou para o órgão especial. Então, veja, exceções à cláusula de reserva de plenário. Quando já há decisão do STF ou quando já há decisão do pleno ou órgão especial. O que o relator faz, pessoal? Simplesmente vai lá, e aplica o entendimento anteriormente firmado. Tranquilo? Vamos para cá. Vamos seguir aqui. Outra exceção aqui, a cláusula de reserva de plenário. Deixa eu puxar para cá. Essa a gente precisa ter um pouco mais de atenção para a gente poder identificar. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar bagunçado. Olha só. Juízo de recepção da lei. Juízo de recepção da lei.
Eita, Helder, agora lascou tudo. Vamos prestar atenção aqui no que eu vou lhe dizer, tá? Vou até interromper aqui o compartilhamento. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Lá nas aulas de Direito Constitucional 1, eu estudei com vocês um tópico chamado Direito Constitucional Intertemporal. Talvez vocês puxem aí pela memória quem lembra disso, né? Primeira disciplina que a gente teve juntos aqui, lá em 2019.1. Naquela oportunidade, eu disse assim para vocês, olha, o que é alguns fenômenos aqui chamado do direito constitucional intertemporal. Por exemplo, a vacácio constitucional. É a mesma coisa que vacácio legis. Você pode ter uma Constituição promulgada que vai ter um período de vacácio. Ela só vai começar a produzir efeitos a partir de tal data. É possível, é possível. A Constituição de 67, ela estabeleceu uma vacácio legis. A de 88, não. Né? Fenômeno daqui da repristinação. Não existe, né? Uma Constituição ela ser promulgada em detrimento uma nova Constituição ser promulgada e repristinar normas que já haviam sido revogadas. A gente discute isso lá no direito constitucional intertemporal. E tem uma discussão muito interessante que a gente trava lá, pessoal, que é o tal do fenômeno da recepção de leis e atos normativos que estavam em vigor quando da promulgação daquela nova Constituição. O que é basicamente isso daqui? Quando uma nova Constituição ela é criada, ela traz um novo parâmetro, né, de validade para aquela ordem jurídica. Só que eu não tenho como automaticamente dizer quais leis e atos normativos criados anteriormente à Constituição é compatível com essa nova ordem jurídica. Isso vai ser discutido caso a caso. Então, o Supremo tem exemplos aqui no Brasil de julgar a lei de anistia, de julgar a lei de imprensa, que são leis anteriores à Constituição, né, e que vai ser feita uma análise da compatibilidade material dessa nova ordem jurídica, né, dessas leis anteriores com a nova ordem jurídica. Então, não se analisa instrumento formal aqui. Você vê, eu sempre uso esses exemplos. O Código Penal que a gente estuda e o Código de Processo Penal são decretos, leis de 40 e de 41. Não existe decreto-lei, né? A Constituição de 88 excluiu isso. Mas por que esses diplomas normativos ainda estão em vigor? Porque, do ponto de vista material, eles são compatíveis com a nova Constituição. Eles são compatíveis com a Constituição de 88. Então, a ideia aqui, pessoal, de analisar como parâmetro de validade uma Constituição, comparando ela com as normas anteriores, né, que estavam em vigor naquela ordem jurídica antes da sua promulgação, o que eu faço aqui de análise é uma espécie de juízo de compatibilidade material. Eu só vou saber se ela é, do ponto de vista do conteúdo, compatível ou não com a Constituição. É por isso que a gente diz se a norma ou se a lei foi ou não recepcionada. Então a gente não diz ela foi inconstitucional, ela é inconstitucional. Por que a gente não fala isso? Porque a teoria da inconstitucionalidade, ela pressupõe desrespeito àquela Constituição em vigor quando a lei foi criada. Então eu só posso dizer que uma lei é inconstitucional se ela foi criada a partir da égide da Constituição de 88. Se forem normas anteriores, eu vou dizer o quê? Se ela é compatível ou não do ponto de vista material. Então eu faço um juízo aqui de recepção. Aí veja que interessante. Vamos voltar para cá. Feito esse resgate aqui, vamos prestar atenção na sutileza do que diz o texto constitucional. Olha só o que é que diz o texto aqui. Preste atenção nisso. O texto diz assim, artigo 97 aqui, ó, preste atenção. Olha só o que é que o texto diz. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A consequência disso daqui, sabe qual é, pessoal? É que a cláusula, aliás, a obrigatoriedade, né, de aplicação da cláusula de reserva de plenário, ela só é devida em relação a leis e atos normativos que foram criados após a égide da Constituição de 88. Por que isso? Porque se for uma lei ou um ato normativo após a Constituição de 88, eu posso declará-las inconstitucional. Mas se é uma norma anterior, se é uma lei, se é um ato normativo anterior, eu só posso dizer se ela foi ou não recepcionada, eu só posso analisar a compatibilidade material. Mas se é uma lei ou um ato normativo criado após a Constituição de 88, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer é inconstitucional do ponto de vista material, é inconstitucional do ponto de vista formal e assim sucessivamente. Mas uma norma anterior à Constituição, quando eu quero fazer esse debate aqui, essa análise aqui de compatibilidade,
eu só posso dizer que ela é inconstitucional se ela foi criada de 5 de outubro de 88 para frente. Né? O que é anteriormente à Constituição de 88, eu faço essa análise aqui, ó. Juízo de recepção da lei, se ela é compatível ou não. O que significa dizer o quê? Para definitivamente ficar claro, se numa discussão aqui, num processo que foi submetido à apreciação do juiz, ou apreciação aqui, né, do tribunal através de uma apelação, se a discussão é se uma lei de 70 é compatível ou não com a Constituição, esse órgão fracionário aqui, primeira turma, segunda turma, terceira turma ou quarta turma, pode dizer a lei foi recepcionada, a lei não foi recepcionada e deixar de aplicá-la naquele caso concreto. Por quê? Porque tecnicamente não é declaração de inconstitucionalidade. Tecnicamente é juízo de recepção, análise de compatibilidade material da lei ou do ato normativo com aquela respectiva Constituição. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro o que eu falei até agora? Tudo certo? Tudo jóia, né? Maria Eduarda Fidelis Monteiro, você tem alguma dúvida? Não, prof, tá tudo certo. Tudo jóia, né? Então, vou parar de gravar, a gente vai encerrar o nosso conteúdo por aqui e eu vou fazer a chamada de vocês, tranquilo? Então, deixa eu interromper aqui a gravação, porque a gente, na próxima